De novo, gostaríamos de saudar os nossos irmãos e amigos e voltarmos a trazer uma palavra de Deus para todas as pessoas que nos conhecem, que gostam de nos escutar, e dizer para vocês que é uma alegria poder compartilhar uma palavra do Senhor nesta época tão difícil. Há um texto da palavra de Deus que diz, no Velho Testamento, no livro de Juízes, que naqueles dias havia uma carência muito grande da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo de número 4, ele escreve, estando em uma prisão na cidade de Roma, uma prisão domiciliar, ele escreve a Timóteo. Isso já era o ano 66. Paulo já tinha ministrado, pregado muito mais de 30 anos por toda a Ásia e levando a palavra do Senhor. E ele escreve a Timóteo no capítulo 4, dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua manifestação e por seu reino, eu te suplico, eu te exorto, eu imploro, solenemente, prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois haverá o tempo em que não suportarão os ensinamentos sadios. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. O apóstolo diz, implorando a Timóteo: eu te imploro que tu pregues a palavra. Sempre, cada vez que leio este versículo, me pergunto por que Paulo dava tanta importância para a palavra de Deus. Ele chega a dizer: eu te imploro que tu pregues a palavra. O apóstolo escreve aos Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Em outras palavras, se você quer crescer na fé, se você quer ter mais fé, você tem que ler a palavra, ouvir a pregação, escutar os testemunhos. E quando a gente lê esse texto, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, se pergunta: será que é toda a palavra que produz fé? Não é toda a palavra que produz fé. Hoje se escuta muito sobre miséria, sobre destruição, sobre desgraça, sobre morte. Isso não produz fé, isso produz medo nas pessoas. Uma palavra que produz fé é uma palavra de um testemunho de uma pessoa que foi curada de uma enfermidade, que conseguiu se reerguer de uma depressão, de uma ansiedade profunda, ouvindo e lendo a palavra do Senhor. Me lembro muito, na década de 90, nós recebemos dos Estados Unidos da América do Norte, as igrejas aqui no Brasil, recebemos containers de Novo Testamento, chamado Mais Importante é o Amor. Era tanto Novo Testamento que a gente distribuía nos presídios, nos hospitais, em todos os lugares se distribuía. O mais importante é o amor. Me lembro que agarrei e enchi o meu carro de caixas de Novo Testamento e fui ao presídio de Charqueadas. E lá no presídio me apresentei ao diretor, falei com ele e mostrei os Novo Testamento. Foi incrível que eles queriam revistar caixas por caixa e folha por folha do Novo Testamento para ver se não tinha nada dentro da... Quando eles abriram a primeira caixa, eles já se cansaram e não abriram nem a segunda e nem as outras caixas. Me deram, foi um guarda, uma pessoa que trabalhava no presídio, para que fosse comigo em todos os corredores e cela distribuir os Novos Testamentos. E aquele homem, agarramos aquelas caixas e fomos levando e arrastando. E eu fiquei impressionado, porque em cada cela havia 6, 8 presos. E ninguém recusava o Novo Testamento. Todos agarravam e agradeciam o Novo Testamento.
Depois de ter passado por várias galerias distribuindo aqueles Novo Testamento, aquele senhor, que era um guarda daquele presídio, me perguntou: o senhor sabe o que eles fazem com o seu Novo Testamento? E eu disse: eu creio que eles leem. Não, não. Eles fumam o seu Novo Testamento. E aí agarrou um e mostrou a folha. E disse: esta folha aqui é a melhor coisa para enrolar o baseado. A maconha eles colocam aqui dentro, enrolam, e é o melhor cigarro de maconha que eles fumam é com as folhas do seu Novo Testamento. Eu fiquei pensando naquilo que aquele homem me disse, impressionado e pensando: será que vale o esforço, o gasto? Milhões de dólares é investido nesses Novo Testamento para eles fumar, queimar o Novo Testamento assim, fumando? Bem, se distribuímos todos aqueles Novo Testamento, não só eu, mas também outras igrejas como batistas, metodistas, até as igrejas católicas iam para dentro dos presídios levando o Novo Testamento. E pensei sobre aquele assunto de queimar o Novo Testamento fumando e maconha. Um dia eu estava lendo uma revista que contava vários testemunhos de presidiários que se converteram dentro da prisão, se converteram ao evangelho dentro da cadeia. E havia um que contava que cada vez que ele, antes dele fumar a maconha, ele recebia aquela folhinha já cortada e ele sempre lia aquelas palavras. E aquilo chamou a atenção dele. Aí ele conseguiu o Novo Testamento inteiro e ele começou a ler todo o Novo Testamento. Ele leu de ponta a ponta uma e outra vez. E quando chegava em São João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele presidiário ficou impressionado. Mas Deus me amou ao ponto de dar o seu Filho para morrer por mim. E aquilo levou ele a averiguar mais na palavra de Deus, e ele se converteu dentro do presídio através da leitura do Novo Testamento. E eu me lembrei de uma palavra de Deus, lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, que Deus diz para Jeremias, Deus dá uma visão para ele e mostra para ele uma vara de amendoeira. E Deus pergunta para ele: o que vê, Jeremias? E Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus diz: viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Olhando assim, parece que não tinha nada. O que é uma vara de amendoeira? Só que a vara de amendoeira, ela pode ficar seca. Você olha, parece que está seca. Mas se você colocar água ou colocar na água, ela reverdece, ela floresce de novo, ela nasce, ela existe vida dentro dela que ressurge, ressuscita, como, por exemplo, nas nossas regiões do Nordeste, onde durante 6 meses que não chove, os campos todo morre, a grama morre, as árvores morrem, o pasto fica tudo seco. Mas nas primeiras chuvas, quando começa as primeiras chuvas, a grama começa a reverdecer, as árvores ficam verdes e até os rios, depois que começa a encher, há abundâncias de peixe que a gente se pergunta como é que se veio esses peixes para cá, se há poucos meses isso aqui estava completamente seco. A natureza nos ensina que são as próprias garças que levam nas fezes dela as ovas dos peixes, e quando elas chegam nestas águas, os peixinhos em poucos dias já estão vivos e já estão crescendo. Uma das coisas que a natureza nos ensina, que enquanto tiver a força do sol, o calor do sol, a luz do sol e água com abundância, sempre haverá vida. Veja bem, a luz do sol e água ressurge a vida. E quando Deus está dizendo aqui, eu velo pela minha palavra,
Deus está dizendo, as pessoas podem estar secas, podem estar mortas espiritualmente, mas quando escutam a palavra, há uma força, há uma luz, a água da palavra que reverdece eles para que eles possam entender. Por que pregar a palavra? Jesus disse que a pessoa nasce de novo da água e do Espírito. Isso ele disse para Nicodemos. Necessário te é nascer de novo. E ele pergunta, como nascer de novo sendo velho? E Jesus diz, nascer da água e do Espírito. A água ali significa a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. E o Espírito é o Espírito Santo que convence as pessoas das suas necessidades, das suas carências, que eles precisam urgente de salvação, de um Criador que os ajude. Na pandemia da Covid, ouvi de um senhor que perdeu o seu filho, morreu o seu filho na Covid, e ele estava arrasado, triste, depressivo, mas ele foi num culto, e Deus inspirou o pastor a trazer uma palavra sobre São João 14 e verso 1. Dizendo Jesus, não fique triste, não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele começou a ouvir aquela palavra sobre céu, sobre paraíso, sobre a eternidade, que nem tudo terminava na morte, que havia uma vida depois dela e que a vida seguia e que o filho dele estava com Deus, na presença de Deus, num lugar que Paulo diz em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 21, que é 1000 vezes melhor do que estar nesta vida. E aquelas palavras foi enchendo o coração daquele pai de consolação. E ele voltou em outros cultos. E pelo Espírito Santo, Deus sempre trazia uma palavra de consolação para ele, uma palavra de eternidade, uma palavra que nem tudo termina quando esta vida termina, que a alma, o espírito que veio de Deus, volta para Deus. E aquilo foi trazendo para ele consolação. Então, escute, amigo, por que pregar a palavra? Porque a palavra de Deus pode fazer o homem nascer de novo. Lá no livro de 1 Pedro, o apóstolo diz, vocês nasceram de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, da palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. A palavra de Deus faz o homem nascer de novo. Outro sim, a palavra de Deus limpa, purifica a mente, o coração do homem. Jesus disse a seus discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando o homem vem para Deus, vem para a igreja, ele vem cheio de pensamentos negativos, incredulidade, dúvida, amarguras, ressentimento, às vezes até bronqueado com o próprio Deus pela dureza da vida, pelos acontecimentos que ele já passou, por ter perdido o emprego, às vezes amargurado com a família pela ingratidão de esposa, de filhos, que não veem o sacrifício, não veem 10 horas que ele trabalha por dia e fim de semana, nunca são gratos, parece que sempre querem mais, e ele já está cansado de dar mais e não receber nada em troca. Mas a palavra de Deus traz para a pessoa um novo pensamento. A palavra de Deus limpa, vai tirando aqueles pensamentos negativos e vai colocando no coração do homem esperança, vai colocando no coração da pessoa paz, vai colocando no coração da pessoa tranquilidade. A pessoa precisa de tudo isso para poder viver. Escute, amigo, o que Deus usa para curar o espírito das pessoas? Não só curar o espírito, mas a mente, a alma. Deus usa a sua palavra. A palavra de Deus vai curando as pessoas, tirando todo aquele pensamento negativo,
todo sentimento de ingratidão, todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de depressão. E o homem vai aprendendo a ter confiança, confiar nele mesmo, confiar nas pessoas. Deus não só usa a palavra, Deus usa as pessoas. Às vezes, na nossa vida, tem muitas pessoas que nos ferem, nos magoam, são ingratas. Você serve, você trabalhou para elas e por elas, e elas simplesmente se esquecem de tudo que você fez e há uma ingratidão constante no ser humano. Mas a palavra de Deus vai curando a pessoa e colocando Deus coloca no nosso caminho pessoas boas. Deus usa as pessoas boas para nos curar. Para cada pessoa má que aparece no nosso caminho, pelo mínimo, Deus coloca 3 pessoas boas. E aos privilegiados, Deus até coloca 10 pessoas boas. Pessoas que nos indicam um novo emprego, pessoas que nos ensinam, pessoas que nos dão oportunidade, abrem portas para nós fazer cursos, melhorar de vida, melhorar de pensamento. Então, as coisas que Deus usa para nos curar, a palavra, as pessoas. Sabe que Deus usa até o sono. O sono é reparador. A pessoa pode estar na maior tristeza, na maior ansiedade, na maior dor. Perdeu um amigo, perdeu um parente, perdeu pai, perdeu mãe, ou está sobre um estresse ou uma dor tremenda. Mas se ele consegue dormir, o sono vai reparando ele, vai estabilizando ele. E quando ele acorda, ele vê novas oportunidades, ele vê novo ânimo, ele vê novas coisas. Então veja bem, amigo, Deus usa a palavra, Deus usa as pessoas, Deus usa o sono para nos curar. Isto é importante na vida. Por que pregar a palavra? A palavra produz fé, a palavra produz novo nascimento, a palavra nos tranquiliza, nos harmoniza. Me lembro de uma senhora nova convertida que nunca tinha lido a palavra do Senhor, nunca tinha lido a Bíblia. Mas quando ela se converteu, demos para ela uma Bíblia. Ela passava horas e horas lendo o Novo Testamento, lendo a palavra de Deus. Eu sempre recomendo muito aos amigos, leia quando você está se convertendo, vindo para Deus, leia todo o Evangelho de João. Se você lê todo o Evangelho de João, você tem luz, porque o Evangelho de São João, ele mostra Cristo como Filho de Deus. Não só mostrando o grande amor de Deus, mas depois leia os Salmos. Os Salmos são orações que aqueles homens fizeram. Os salmistas, eles colocaram a alma naqueles salmos. Se você lê o 91, você fica impressionado com a confiança, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Leia o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Só não leia nada me faltará fora. Leia confiando. Se o Senhor é o meu pastor, se o Senhor me guia, se o Senhor me dirige, nada me faltará. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra da morte, tu estando comigo, não temerei mal algum. É importante não só conhecer o Salmo, mas conhecer o pastor do Salmo. Me lembro de uma ocasião que fui ao interior do estado e cheguei diante de um armazém daqueles antigos do interior e havia ali vários homens sentados, reunidos. E eu comecei a distribuir para eles o Novo Testamento. O mais importante é o amor. E dei para um senhor velho aquele Novo Testamento. Ele folheou de um lado e do outro e viu que não tinha figura nenhuma. E ele me disse: eu não sei ler. Aí ele sentou em cima de um daqueles tocos e eu me sentei ao lado dele e comecei a ler o Evangelho de João. E li o primeiro capítulo, li o segundo capítulo, e aquele homem tirou o chapéu, passou a mão na careca
e ficou ali sentado me escutando. Quando eu já tinha lido os 4 primeiros capítulos, parei, e ele me disse, lê mais. Eu nunca escutei isso. Eu nunca escutei palavras como esta. Imagina, amigo, por que pregar a palavra? A palavra de Deus produz fé, produz confiança. A palavra de Deus limpa a mente, tirando pensamentos negativos, tirando coisas ruins. A palavra de Deus vai mostrando esperança. Até no sentido de trabalho, por exemplo, quando você lê a parábola dos talentos, quando conta que Jesus conta de um homem que chama os seus empregados e diz e dá para eles, para um 5, para outro 2 e para outro 1. Os talentos são capacidade, capacidade de construir, capacidade de fazer, capacidade de saber fazer grandes coisas, capacidade de saber ensinar. E diz a palavra que ele dá aqueles 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Cada um daqueles homens agarra aquele valor de dinheiro e sai. Simplesmente o que tinha 5, imediatamente começou a trabalhar, começou a produzir. E ele produziu outros 5. O que tinha 2 também não fez por menos. Começou a trabalhar, foi empreendedor e dentro de pouco tempo ele tinha outros 2. Mas o que tinha 1 agarrou o seu talento e enterrou. Quantas pessoas enterram as suas capacidades? Pessoas que vão para drogas, para bebida, simplesmente enterram, porque cada ser humano que vem nessa terra, ele vem com um propósito, ele vem com uma missão de fazer este mundo melhor, de fazer com que a sua família enriqueça, prospere. Deus deu a todos nós capacidade para fazer alguma coisa. Então a palavra de Deus, ela te mostra, te capacita para que você comece a viver uma vida melhor na tua família. Se você simplesmente está precisando de um novo emprego ou de uma nova oportunidade, a palavra de Deus te faz surgir isso quando você vem. Na igreja, eu sempre dizia para os músicos que quando terminasse o culto, ficassem em silêncio, porque tinha um segundo culto. Era o segundo culto onde os membros da igreja se cumprimentavam, conversavam, perguntavam sobre a família e até oportunidade de emprego se conseguia, porque um dizia para o outro amigo, para o outro irmão, será que lá na tua empresa você não podia levar um currículo meu e dar para o teu chefe para ver se ele encaminha para que eu consiga? Estou desempregado há 10 dias, estou desempregado há um mês. E os irmãos da igreja imediatamente levavam o currículo, não só levavam o currículo, mas recomendavam a pessoa para que ele conseguisse um emprego melhor. Então, a palavra de Deus, ela cria harmonia entre as pessoas. Ela cria, oportuniza as pessoas para que possam voltar a empreender. Eu ouvi o testemunho de um irmão, de uma família, que saíram do norte do Paraná, numa época que houve uma situação muito grande de incêndio naquela região, e aquela família com 8 filhos vieram para a cidade de 2 irmãos aqui no Rio Grande do Sul. Quando eles chegaram, as primeiras semanas, eles tiveram que dormir dentro do templo, dentro da igreja, porque não tinham casa, não tinham lugar. Os irmãos conseguiram colchões, conseguiram cobertores e eles dormiam dentro da igreja. Depois, 1 ano, aquele homem, todos eles, ele conseguiu trabalho porque havia muita fábrica de sapato e muita carência de mão de obra. Ele conseguiu trabalho, a esposa conseguiu trabalho. Os 8 filhos, até os mais pequenos, faziam trança para colocar nos sapatos. Disse ele para mim, o senhor não imagina, num ano aqui nesta cidade,
eu consegui comprar um terreno, eu consegui construir uma casa. Nós lá no norte do Paraná não ganhávamos nem um salário mínimo. Aqui nós ganhamos 12 salário mínimo por mês. E dizer, eu até comprei um carro velho. Imagina, amigos, isso é oportunizar através da palavra, através da igreja. Então Deus usa coisas para nos curar, para curar as pessoas. Seja você aquele que Deus te usa para curar as pessoas que estão necessitadas na vida. Você vai encontrar pessoas carentes, pessoas. Por isso o apóstolo Paulo, ele recomenda a Timóteo, um homem velho com 66 anos, que tinha passado mais de 35 anos percorrendo, tinha sofrido naufrágios, sofrido ameaças de morte, sofrido prisões, e ele diz para o Timóteo, eu te rogo, eu te imploro, prega a palavra, ministra a palavra, distribua a palavra, seja através de Novo Testamento, seja através de literatura evangélica, dá para as pessoas, para que elas possam receber uma luz para viver melhor. A palavra é como o sol e a água. Enquanto tiver sol e água, haverá vida nessa terra. Enquanto se ministrar a palavra, Deus vela pela palavra. Às vezes as igrejas estão sofrendo divisões, confusões. Às vezes as pessoas estão muito para baixo. Mas quando escutam a palavra de Deus traz para a pessoa uma oportunidade de uma vida melhor. Amigo, há um texto da palavra de Deus lá no livro de Salmos, no Salmo 119, que o salmista disse: como fará o jovem para conservar puro o seu caminho? Como fará o jovem para conservar a sua vida com integridade? E o salmista diz: observando a tua palavra. Hoje há uma carência muito grande de palavra, até nos púlpitos das nossas igrejas. Se canta muito, se ouve muito louvor, e às vezes as pessoas até oram muito, mas as orações são como o choro daquelas crianças recém-nascidas que está com uma dor e não sabe dizer para o pai, não sabe dizer para a mãe aonde é a dor, se é na cabeça, se é na barriga, e chora. O único que a coisa que a criança sabe fazer é chorar, e ela chora. E, e aí a mãe tem que adivinhar onde é que é a dor. Às vezes os crentes também fazem assim. Eles vêm para a igreja, dobram os seus joelhos e gemem, estão na presença de Deus e até choram muito, mas não são objetivo. Eles não dizem para Deus onde é que é a dor, onde é que ele precisa ser tratado. Amigo, leia a palavra, escute a palavra, procure os lugares que preguem a palavra, que a palavra de Deus tenha, às vezes, um sermão que tenha cabeça, que tenha corpo, que tenha pé, e que você escuta e aquilo te dá um ângulo diferente, aquilo te mostra caminhos diferentes, aquilo te faz ver as coisas. Lá no livro de Salmos, no Salmo 119, e o verso 105 diz: lâmpada aos meus pés, a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada. É como se você estivesse à noite com uma lanterna, e a lanterna vai iluminando os teus pés, vai iluminando o teu caminho. A palavra é uma lâmpada. Um amigo, conversando com uma pessoa, aquela pessoa disse essa expressão: a palavra de Deus é o caminho? E eu disse: não, ela não é o caminho, mas ela é o mapa que mostra o caminho. O mapa que mostra o caminho. Às vezes você está perdido
e entra num lugar que você não sabe mais aonde está. E você para em um posto de gasolina. E lá tem um frentista. E você diz aonde quer ir. Você diz o endereço. E aquele frentista diz, volta para trás. Tantas quadras, dobra à direita. E você logo vai encontrar o número que você está procurando. Hoje, amigo, eu quero ser esse frentista que vai te indicar o caminho para que você viva melhor, para que você tenha luz nos teus caminhos, lâmpada aos meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer dizer, a palavra de Deus ilumina o teu caminhar, ilumina a tua vida. Ela te mostra horizontes, ela te mostra coisas que às vezes você não está vendo no momento. Nós queremos orar pelos amigos, pelos irmãos que estão nos escutando. E se você deseja fazer um pedido de oração, você também pode telefonar para a minha casa. Aqui na cidade de Porto Alegre, o prefixo é 51 e o número do telefone é 3347 6526. Manda teu pedido de oração. Estaremos orando por ti. Estaremos pedindo que Deus te abençoe. A palavra de Deus também é instrumento de cura. Será que toda a palavra cura? Não, não é toda a palavra. A palavra que cura é aquela que fala de testemunhos, aquela que conta da palavra de Deus, como Deus curou no passado e Deus cura hoje. Ela pode curar a tua alma, ela pode curar o teu espírito e ela também pode curar as tuas enfermidades. Fecha os teus olhos aonde você está nos escutando e nós vamos orar por ti agora. Querido Deus e Pai, abençoa os nossos ouvintes, os nossos amigos, aonde eles estão, na sua casa, no seu lar, dentro do seu carro, nos escutando a palavra. Que eles possam entender a importância da palavra de Deus, assim como a importância do sol e da água para a vida nessa terra. Eles possam entender a força da palavra e como Deus induz a palavra para que possa curar as feridas, curar a alma e trazer novos horizontes para as pessoas. Abençoa os nossos amigos. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção, agora e sempre. Amém. Nós voltaremos amanhã, neste mesmo horário, a ministrar uma palavra do Senhor. Obrigado.